Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre conceitos e características de serviço e as principais diferenças entre produto e serviço. Então, essa daqui é a terceira aula de marketing de serviço, que para o primeiro ano está sendo a aula 12, segundo e terceiro ano corresponde à aula 10. Isso aí é apenas para que a gente saiba, porque nesse momento as três séries estão vendo o mesmo conteúdo, certo? Então vamos lá. Muitas vezes que a gente fala em serviço, o nome em si ele não fica muito claro o que realmente seria, qual o conceito que a gente poderia dar de serviço. E em alguns casos a gente não sabe se está lidando com um produto, o consumo, a venda de um produto ou um serviço propriamente dito. Quando na realidade todo serviço ele também acompanha algum tipo de produtos também. Mas a sua forma, a sua característica é diferente e por isso a gente tem que ter um cuidado muito maior quando a gente está trabalhando em relação a serviços. Então, vamos começar aqui a nossa aula tentando explicar mais um pouquinho sobre isso. Devemos considerar como serviço tudo aquilo que é produzido ao mesmo tempo que é consumido, não implicando na posse de algum bem por parte do cliente. Em vez da transferência, ele paga pelo trabalho e pelo uso, como por exemplo, conserto em eletrodoméstico, um jantar em um restaurante ou uma assinatura, né, que você vai fazer de canais na TV, de internet, de revista, não sei. Então, veja que esses tipos de compra, de aquisição, é algo que você está usufruindo, mas que não necessariamente você vai ter como trazer para casa. Você vai ter como transportar, você vai ter como armazenar. Então, a primeira coisa que a gente vê em relação ao serviço é isso. Poderia ir mais adiante. Por exemplo, você vai para a escola de transporte coletivo, vai para o trabalho também transporte coletivo. O transporte em si, ele é um meio físico, certo? Porém, você não vai comprar o transporte, você vai utilizar dele, se utilizar através dele que você vai se locomover para algum local. Então, na realidade, a empresa, o transporte ali, ele está oferecendo serviço de condução para você, né? É claro que nesse meio você vai analisar o transporte, ele é um produto, ele é um meio, mas não necessariamente é ele em que você realmente está usufruindo, e sim através dele, né? Você vai pagar uma passagem e essa passagem ela termina, ela começa o serviço a prestar no momento que você paga, que você está no transporte coletivo, já que ele está dando esse exemplo, e termina quando você desce transporte coletivo, né? E também ele pode até deixar de existir se caso o transporte se quebre assim que você entra. Automaticamente você vai sair e tal. Na maioria das vezes você não vai receber o dinheiro de volta, mas mesmo que receba, você não tem como trocar de produto. Você não tem como pegar ele e dizer, não, agora então, quando consertar aqui eu continuo. Não, aí vai ser um outro serviço. Você pode até esperar, mas aqui dali não significa dizer que você está tendo algum relacionamento com o produto. É serviço. Tem casos que você espera para que venha outro ônibus da mesma linha, né, e você entre e continue seu trajeto. Mas isso aí é um serviço. Assim como no restaurante, por mais que você tenha o prato, a refeição, aquela refeição ela vai ser consumida instantaneamente enquanto você está ali. Então, na realidade, existe o serviço que se serve, você está ali para ser servido. E a alimentação em si, ela é como se fosse, faz parte. E na maioria das vezes a pessoa confunde uma coisa com outra exatamente nesse momento, porque quando se trata de uma refeição, do almoço, do jantar, de um lanche, você tem um produto. Mas esse produto só é considerado como produto propriamente dito se você pega e conduz ele para casa e não vai comer naquela hora. Quando você se sente, você se serve, ali existe uma gama de situações, características, propriedades em que está no meio. Ali está o atendimento, ali está o tempo de demora, ali está a higiene, ali está o sabor, a forma como é feito.
porque você vai consumir o gosto, né? Então veja que o serviço ele tem muitas características. Um produto, talvez eu vá para um supermercado comprar arroz, feijão, essas coisas assim. Não, eu vou lá olhar, já sei o que quero, pego na prateleira, levo o produto até o caixa, pago e vou para casa com ele. Isso não acontece com o serviço, certo? Então é uma das coisas que a gente deve também analisar. Quando solicitamos serviço de um táxi ou um Uber, por exemplo, estamos solicitando serviço, mesmo que seja necessária a utilização de um produto ou meio tangível para a realização, que seria o automóvel. A gente vai falar muito tangível e intangível. Então, tangível é tudo aquilo que você pode pegar, tudo aquilo que você pode ver, que você pode dimensionar, né? Ele tem começo, meio e fim, ele tem peso em si, você pode transportar, por exemplo, isso é tangível. Intangível é aquele que você não pode fazer tudo isso. Você não tem como pegar o serviço, por exemplo, vai colocar o carro no lava-jato e você vai levar o que para casa? A mangueira com a água, tudo continua? Não, não vai. O serviço vai acontecer da limpeza do seu carro naquele local, naquele momento. Então é algo que se consome na mesma hora que você tem contato com ele. Então você não tem como levá-lo para casa. Ele é intangível. Você não tem como pegar ou dimensionar a limpeza do seu automóvel. Não tem como também. No caso do restaurante, por mais que o almoço ou jantar seja algo material, tangível, ele é tangível, estamos sofrendo o serviço porque consumimos no mesmo momento em que somos servidos. E aí, como eu falei, muitas outras características são necessárias para que a gente possa se sentir à vontade, para que a gente possa analisar o produto e o serviço prestado. Que em relação aos dois, a amplitude, eu diria que o serviço ele é muito maior que o produto. O jantar apenas uma pequena parte do que a gente espera quando vai no restaurante, né? A questão da organização, da limpeza, da segurança, o conforto, a praticidade, a educação, o atendimento propriamente dito, que tipo de comida está oferecendo, o cardápio propriamente dito também. Ou seja, muitas coisas que faz com que não tem como você padronizar um restaurante com o outro, a não ser que seja uma franquia. E aí espera-se que do jeito que você vai no McDonald's, por exemplo, você vai em outro McDonald's, seja a mesma coisa. Se não, é difícil, né? Então isso aí é serviço. Você não tem como fazer essa padronização também. Cada local você vai tentar ser surpreendido. Você vai esperar qual é o prato do dia e como é aquele atendimento. Existe alguma forma de padronizar? Por longe existe. Que aí fica a questão da marca do local. A forma como ele te trata, a forma como as coisas acontecem, pode gerar uma marca e a partir dali você se lembrar a partir daquela marca, a partir daqueles detalhes em si, certo? Então vamos para as características do serviço. Primeiro é a intangibilidade, como eu falei. O produto ele é tangível, o produto ele é palpável, você pode carregar, você pode conduzir no bolso se ele for pequeno, você pode colocar numa mala alguma coisa. O serviço não. Então, existe tangibilidade em alguns aspectos, mas a maioria dele, como você consome no momento em que você pede, né, que você solicita, então ele é intangível. Enquanto produto, você pode pegar, observar as características físicas, embalar, levar para casa. O serviço, ao ser vendido, sequer foi fabricado e não possui ainda uma existência física e sensorial. Portanto, o serviço, quando comprado, não gera propriedade. Você não se apropria do serviço. Não faz parte de você. Você não precisa da nota fiscal para o serviço como se fosse um produto. Não. Você precisa sim da nota porque você consumiu. E aí é claro que aqui dali você vai receber. Inseparabilidade. Os serviços são simultaneamente produzidos, entregues e consumidos. Tudo à mesma hora. No cinema não compramos a mídia para assistir em casa. A gente não vai lá para comprar o DVD para assistir em casa. Né? Ao assistir o filme, estamos consumindo o produto ao mesmo tempo em que ele está sendo prestado, o que evidencia uma relação próxima que se estabelece entre aquele que presta serviço e aquele que o recebe, porque o serviço, como é feito na hora, você não tem como mudar, modificar, melhorar aquele serviço.
Um outro que for prestado é outra coisa, mas aquele, uma sopa que ela vem muito salgada, não tem como você vai trocar por outra sopa, né? Por outro prato de sopa, mas aquele serviço em si, ele para ser avaliado, ele é único. Eu não tenho como chegar, como eu chego no supermercado, que eu posso olhar um pacote que está com a data vencida ou estragado, alguma coisa assim, e analisar aquilo dali. Não, eu não tenho como analisar. Então é algo que se acontece na hora, naquele momento, e que eu só vou perceber se tem algo errado na mesma hora que eu vou consumindo ele. Não tem como antes eu olhar para ele e verificar, a não ser quando aquele produto chegue, antes de eu me alimentar com ele, se for a questão de alimento, eu já sinto o cheiro, já vejo o aspecto, não está legal, certo? Mas essa questão entre produto e serviço, isso aí ela vai mexer muito também com a qualidade do serviço. O serviço está além do produto, e é por isso que tem que ter um cuidado maior, né? Porque se você não acerta a questão do serviço, eu não tenho como pegar um serviço e depois trocar por outro. Eu não tenho. O serviço é consumido naquela hora. Ou vai dar certo ou não vai dar. Posso trocar o prato, mas o serviço já está comprometido. Perecibilidade. Quando a gente fala em perecibilidade, a gente sabe que todo produto material, ele tem o seu tempo que ele pode ser usado. Ele tem a sua data de validade, digamos assim. No serviço, como ele não pode ser estocado, ele é para ser feito, para ser consumido naquela hora, então aqui existe, mas existe é muito pouco. Todo mundo gosta de uma sopa quente. É claro que se eu fizer uma sopa, colocar no prato e tudo mais, deixar lá para um cliente quando chegar, eu já oferecer aquela sopa para não ter o trabalho, é claro que eu vou oferecer uma sopa fria. Então, quer dizer, a perecibilidade desse caso pode observar em relação a isso, né? Por exemplo, você não pode, como eu já vi em um bar na Praia do Meio, aqui em Natal, pegar o caranguejo, você tem que pegar ele fresco, do jeito que ele está vivo, e cozinhar. O gosto dele está ali. Mas você não pode pegar o caranguejo e depois de morto colocar numa freezer para fazer na hora que o cliente chegar. Foi isso que eu vi e que os clientes eles estavam reclamando, porque o gosto é outro. Com certeza a decomposição do caranguejo ele vai mais rápido também. Eu acredito que possa até ser doentio para a própria saúde da pessoa que está se servindo daquele prato. Então, existem coisas que aí sim você vai ver a perecibilidade. No entanto, por ser simultaneamente, observando todas essas questões, então é algo muito sensível para que você haja. Não há essa questão, você não tem como estocar um serviço, certo? Então, os serviços são perecíveis, mas a sua relação com o seu consumo é bastante diferente, como podemos observar com os produtos. Os serviços não podem ser estocados se não forem usados, né? Eu não vou usar, vou estocar, não. Deixam de existir, simplesmente isso. Pense, por exemplo, na reserva de um hotel em que você não pôde usufruir, um passeio turístico cancelado, uma aula de inglês que você não pôde estar presente. Se você não pôde, você vai pegar um outro serviço no dia, mas aquele serviço ali não existe mais, ele acaba. Você não tem como guardar um serviço para depois, certo? Variabilidade. A ideia de serviço varia de cliente para cliente, né? O tipo de serviço, eu posso chegar no restaurante que você também esteja, eu posso pedir o prato do dia mudando diversas coisas, eu posso muito bem desejar ficar num local reservado dentro do restaurante. Existem muitas coisas aqui que vai variar a qualidade do serviço, o tipo de comida que eu gosto, como eu gosto também, né? Então pode depender de quem os realiza, assim como onde e quando são realizados. O serviço apresenta elevado grau de variabilidade, tornando-se um desafio para os gestores em estabelecer um padrão que assegure qualidade e identidade dos serviços prestados. Até mesmo dentro do próprio local em que serve, é difícil você ter um padrão. É muito difícil, porque por mais que você tenha todos os pratos ali pré-estabelecidos, já pronto, que o cozinheiro vai saber muito bem o que vai fazer, mesmo assim, cada um dos clientes ele vai ter um gosto diferente, uns vão querer com mais tempero, outro com mais sal,
menos sal, algo mais doce, outro nem tanto. Ao invés de doce, tem outras pessoas que resolvem pegar adoçante e vai mudando as coisas. Então, essa questão de padrão é muito difícil também. Uma carne bem passada, uma carne mal passada, por exemplo, também. Então, existe sim certas variáveis, como normas, treinamentos, né? A relação pessoal que trabalha com você, possibilita a padronização, sim, mas que deixa mais ou menos, se você vai oferecer comidas portuguesas, então um bacalhau, por exemplo, então o local em que faz o bacalhau, a massa do bacalhau é diferente daquele em que compra o bolinho pronto já e guarda lá no freezer para na hora que a pessoa pedir. Por quê? Porque esse último aí com certeza não vai estar mais o gosto natural quanto o outro. Se não tiver muito cuidado, mesmo depois de pronto, ele vai estar congelado por dentro, por exemplo, e não vai ser o mesmo bolo de bacalhau. Então veja que você tem como, através de treinamento, de normas, tudo, você ter um padrão que aí ele vai servir como uma marca, que aí vai ser uma identidade do local em que você está. Mas mesmo assim, esses serviços, mesmo padronizados, eles vão mudar, porque você não tem como deixar um hambúrguer, um cheeseburger, por exemplo, com o mesmo peso, a mesma quantidade de queijo, mesma quantidade de alface e tal. Não tem como você fazer isso, ok? Então, é algo que é difícil por isso, a variabilidade é por isso. Cada serviço, ele tende a ser único, porém, existe um limite para que aquele serviço ele pode ser considerado adequado, para ser considerado bom ou excelente, tudo. Ele existe também uma variável que você pode observar. Então vamos para algumas dicas importantes. Primeiro, a intangibilidade dos serviços praticamente impossibilita que o consumidor experimente e avalie o serviço antes de consumi-lo ou utilizá-lo. Não tem como, né? De modo que ele pode duvidar, até mesmo que ele possa satisfazer as expectativas. Ele pode duvidar, né? Você vai chegar em local, você vai para o rodízio de pizza, mas você vai para quê? Puxa, mas será que essas pizzas são boas? O último rodízio que eu fui, as bordas tudinho estavam completamente duras, tal, crua ou então queimada demais. E aí, como será aqui? Você não sabe, você só vai saber quando a pizza chegar na sua mesa. E essa pizza ela não está guardada, preparada num canto ali, não. Ela é feita, ela é preparada, a massa pode estar pronta, mas ela é preparada naquele momento. E ali existem muitos fatores que podem influenciar positivo ou negativamente sobre aquela comida, sobre aquele rodízio. É um rodízio, mas será que existe uma grande variação de pizza? Ou é um rodízio de 3, 4 pizzas diferentes apenas? Como é esse rodízio, né? Será que eles atendem rápido ou ele demora muito a trazer as pizzas? Então, veja que é algo que você só vai saber quando você está ali. Dessa forma, abordar a estratégia da propaganda e da própria venda de um determinado produto, né, determinado serviço, é procurar tornar tangível o que é intangível, mostrando casos de sucesso, instalações, equipamento, pessoas, padrões, mostrando, eu não sei como é o ambiente, mas aí você mostra na propaganda um ambiente adequado, com a família, que tem um local também para as crianças brincarem. Eu estou falando aqui em relação ao rodízio de pizza, né? Então, muitas vezes você vende aquilo que já aconteceu ou que você acredita que aconteça. Você faz uma propaganda do local para que as pessoas tenham uma ideia na sua mente do que vai ser oferecido, do que ele espera, do que ele vai encontrar naquele local, certo? Então isso aí você pode fazer através da propaganda. O fator humano. O fator humano também é muito importante na prestação de serviço e deve ser entendido como conjunto de atitudes: empatia, atenção, comunicabilidade, flexibilidade, né? Você tem um padrão de serviço para oferecer. Se for na área de alimentação, tem um padrão, mas existe alguém que é algo diferente e é possível de fazer. Então, não está dentro do seu cardápio, mas dá para fazer? Dá. Então isso aí é ser flexível, né? Posturas.
que é discrição, elegância, seriedade, humildade. Então, existem dois lados, né? Empatia de ambos os lados, atenção, comunicabilidade de ambos os lados, flexibilidade é principalmente o que oferece, né? Posturas, né? A descrição, elegância, tudo, também, mas se espera principalmente em quem está oferecendo. Então, isso aí são capazes de estreitar vínculos, gerar credibilidade, causar motivação, qualquer coisa que possa fazer com que essa relação comercial ela tenha sucesso, que possa também agregar valor àquilo que você está oferecendo e que possa fidelizar o cliente, para se ter sucesso, você precisa de fidelização do cliente. Então, veja que esses são fatores. Existem vários outros também em que pode ser utilizado. Fator humano, por quê? Porque na maioria dos serviços você está em contato direto. Produto não, eu posso muito bem comprar um produto pela internet, o meu chegando numa loja, e aí a pessoa ir lá dentro, pegar o produto, me vender e tal, e não precisar de muitas conversas nem nada. Pode acontecer isso. Mas, por exemplo, uma loja de materiais de construção, eu já sabendo o que eu quero, não tendo dúvida de nada, eu só faço perguntar, o cara vai lá dentro, pega parafuso, cano, o que eu quiser, pronto, me dá. Então veja que a parte de relacionamento é diferente. Em serviços, a maioria das vezes você precisa sim se comunicar, a pessoa precisa dizer o que realmente ele deseja e a partir daí você tem que prestar um serviço de acordo com o cliente. Devemos ter sempre em mente que as pessoas representam as empresas e os negócios entre empresas dependem dessas pessoas, de suas expectativas, desejos, hábitos, tendências, etc, etc, etc. Né? E que cada pessoa é única no mundo. Então, poderá haver os mais diversos tipos e desejos em relação à prestação de serviço, mais diversos tipos possíveis também. Diferença entre produto e serviço, porque a gente já falou bastante de serviço, então, o que seria? Depois discutimos sobre o conceito e principais características do serviço, torna-se mais fácil compreender as principais diferenças entre produto e serviço. Produtos são tangíveis, podem ser tocados, estocados, transportados, enquanto serviços são intangíveis e não podem sequer ser tocados. O serviço em si não, você pode tocar em parte do produto que faz parte do serviço, mas o serviço em si ele é muito amplo, não pode ser tocado. Ambos são resultado de processo de trabalho. Nesse sentido, a ideia de que produtos são bens materiais que podem ser tocados, criados a partir de matérias-primas, pode ajudar a compreender a distinção entre produto e serviço, mesmo que essa análise não seja algo concreto, explícito, mensurado. Como eu estou falando, na questão do jantar, você tem o produto na sua mão e ele passa a ser produto propriamente dito quando você resolve pedir esse jantar na sua casa. Você vai até lá, mas você faz tipo uma marmitex, uma quentinha, alguma coisa e não come. Então, veja que aí sim você está saindo com um produto de um local que oferece produto e serviço. Restaurante oferece os dois. Nesse caso aí seria. Mesmo assim, existe todo um serviço. Existe serviço, a pessoa vai preparar ainda, né, a sua quentinha, o local, que senão você não vai voltar mais lá, o tempo de espera, o preço, existem muitas coisas. Então, nesse sentido que pode haver alguma diferença no próprio local. Um serviço ele pode também ter a venda de um produto, mas se você vai consumir na hora, então é totalmente serviço. O serviço não se transforma em objeto de bens, no entanto é consumido no mesmo momento em que é prestado. Enquanto produtos podem ser guardados e armazenados em estoque, com prazo de validade a vencer, o serviço possui limitações de disponibilidade, associadas a recursos humanos, a materiais, dependendo da participação da presença do cliente, que acontecer. Então, o serviço também, dependendo do serviço, por exemplo, você deseja tomar um café, mas se esse café faz muito tempo que está na garrafa, que já foi feito, que está exposto, a pessoa tem que ter cuidado para não servir um café frio, porque aí o serviço está comprometido. Então, é o que eu falei, perecibilidade existe também em serviço, mas é nesse caso também, né? Você pode sair tomando um cafezinho, continua sendo serviço, você está consumindo ele naquele momento. Agora é difícil, você pode pegar com um copo, levar até um outro local
eu chamaria isso de extensão do serviço. O que você não pode é guardar esse cafezinho para guardar em casa e daqui para amanhã, depois você tomar esse cafezinho. Isso aí é impossível. Também podemos observar a diferença entre produto e serviço diante da forma de medir e cobrar o preço. Um produto, quando vendido, pode ser mensurado com métricas de massa, né? Você pode querer que é gramas, né? Sei lá, tem muitas formas que você pode colocar ali, massa, em peso. O tamanho, volume, por exemplo. No caso da compra de serviço, é comum verificar a utilização de unidades de tempo, né? O tempo que ele está sendo feito, a demora que você está ali, se é uma diária, hora de trabalho, mensalidade ou de esforço. Você pode analisar isso, mas você não vai analisar o tamanho, o peso, né? Volume, essas coisas não, porque o serviço ele não tem isso. Sobre a distinção da propriedade do que é vendido, a posse de um produto negociado passa a quem vende, de quem vende no caso, né, para quem compra. Aqui passa a quem vende seria de quem o vende no caso, para quem compra. Então existe uma posse. O imóvel adquirido numa imobiliária era propriedade dessa imobiliária, né? Só que aí o que acontece? Na hora em que você compra esse imóvel, então é repassada para você. No caso do serviço não existe a transferência, mas um direito de uso ou acesso. Você está ali e você poderá acessar, tá ok? Então a aula de hoje praticamente é essa. É claro que é um assunto que precisa, para as pessoas que querem trabalhar mais com o serviço, precisa estudar mais. Eu indicaria inclusive esse livro também, Gestão de Serviços, né? É muito bom. Isso aqui também é de uma coleção da Fundação Getúlio Vargas, mas também você pode pegar Administração de Serviços, de Philip Kotler. Você pode pegar vários livros voltados para a área de administração e de marketing, que vai ajudar bastante no seu dia a dia, porque o que eu estou mostrando aqui é apenas uma das etapas que deve ser estudada dentro do marketing de serviço. Você tem que saber quais são os seus fundamentos, você tem que entender a gestão da qualidade de serviço, né? A produtividade em serviço você também pode estudar, o relacionamento com clientes, tangibilidade dos serviços, como eu falei, ele é intangível, até que ponto ele existe tangibilidade. Marketing interno, já dei aula de endomarketing, que serve em geral, é a primeira aula também, que aí você pode se aprofundar mais nela. Estratégica de serviço, ou seja, existem muitas coisas que você pode se aprofundar nesse estudo, ok? Então, por hoje é só, bons estudos e até a próxima.